Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, neste início de semana, em que começamos, como vemos aqui, já o Eurodólar a fazer um novo mínimo, já abaixo de 1,02, pela primeira vez em mais de 2 anos, isto depois da semana passada ter terminado num novo mínimo, depois de, na semana, nos primeiros dias, nas primeiras horas deste ano 2025, também termos registado um novo mínimo, um novo mínimo do ano. Ou seja, tivemos aqui 3 situações em que temos aqui 3 novos mínimos consecutivos, além dos anteriores, mas já estamos a falar só em 2025. Portanto, em tão pouco tempo já voltamos aqui a ver o Eurodólar de facto abaixo de 1,02. Ora, na semana passada, no final da semana passada, tal como eu tinha vindo aqui a referir, tínhamos aqui os dados dos non-farm payrolls, os dados do mercado de trabalho norte-americano, que saíram de facto surpreendentemente em alta e como tal, a queda aqui assim até praticamente até aos 1,02, fez aqui assim um mínimo na sexta-feira a 1,0210, tal como eu tinha referido na altura, há muita coisa que já está descontado relativamente a este Eurodólar, não fez com que houvesse uma queda muito maior, digamos, direto para a paridade, mas sim ficou aqui assim a testar estes níveis em torno dos tais 1,02, ligeiramente acima de 1,02. Esse 1,02 que tínhamos aqui visto, que era esta referência dada pelos 61,8% de Fibonacci do movimento mínimo 2022 até ao máximo 2023, e digamos que é a referência ou o suporte, se quisermos assim entender, um suporte fraco antes do tal objetivo e ao mesmo tempo suporte psicológico dado pela paridade. Os dados dos non-farm payrolls de facto saíram bem acima do esperado, 256 mil face a 155, 160 mil esperados. A taxa de desemprego também surpreendentemente caiu de 4,2 para 4,1, isto levou de imediato a uma subida das yields obrigacionistas e a grandes descontos por parte do mercado do futuro de taxa de juros relativamente a um recuo nos cortes de taxa de juros. Aliás, como começamos já por ver, esta semana está aqui a começar já o Fed Watch Tool, em que nos dá apenas, se os dot plot nos mostravam 2 cortes de taxa de juros para este ano de 2025, o mercado de futuros neste momento só nos indica um corte de taxa de juros e ele a acontecer já para setembro. Isto no final da semana passada, quinta-feira, por aí, dava-nos aqui assim à volta em junho, julho. Neste momento está-nos a dar já em setembro apenas, e apenas um corte de taxa de juros face aos tais 2 cortes projetados pela própria Reserva Federal. Ou seja, o mercado está a pôr em causa se de facto vai haver algum corte mesmo de taxa de juros este ano quase ou não. Por outro lado, aqui assim, as yields obrigacionistas em alta e o spread entre os 2 anos do dólar e os 2 anos do euro, que tinham vindo relativamente a cair, estão a começar a semana, terminaram a semana, como vemos nesta vela verde, terminaram a semana a recuperar em força, logo depois dos tais dados do mercado de trabalho norte-americano, e como vemos esta semana está a saltar mesmo este spread, ou seja, a pressão sobre o Eurodólar vai continuar a manter-se, pelo menos é o que aparentemente nós podemos ver por aqui, e aqui no gráfico a 1 hora vemos isso melhor, em que vemos aqui assim, de facto, já nesta última hora, logo neste início de semana, a fazermos aqui assim um novo mínimo deste ano
já aqui a 1,0177. Talvez isto também tenha a ver com as primeiras palavras, independentemente do que se passou na semana passada, na sexta-feira, e é obviamente que deu esta forte pressão sobre o euro-dólar, vindo aqui assim a 1,0110 e depois andando aqui em torno desse mesmo nível entre os 1,0220 e 1,0210. De facto, hoje tivemos uma pressão suplementar, aliás, duas pressões suplementares, por assim dizer. Primeiro tivemos os mercados acionistas em queda, em começarem a aversão ao risco, ora isso de imediato dá aqui assim algum suporte ao dólar, e hoje logo de manhã tivemos aqui alguns discursos tanto de Philip Lane, o economista-chefe do BCE, como de Olli Rehn, ambos a continuarem a puxar, passa a expressão, por mais cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, ou seja, uma linha mais dovish do que o mercado provavelmente estaria à espera de ouvir. Isso talvez tenha sido a origem deste novo mínimo do ano. Atenção que, entretanto, vimos notícias também aqui já de última hora, aqui logo no início de semana, de um cessar-fogo, de um acordo de cessar-fogo em Gaza. Isso poderá ser dar aqui algum suporte ao euro-dólar. Talvez isso também esteja aqui assim a fazer com que o euro-dólar não esteja a continuar este movimento depois de romper estes tais 1,02 que vimos aqui assim, que estamos a ver aqui assim no gráfico semanal. Talvez essa mesma notícia tenha feito com que não seja tão agressivo este mesmo movimento. Bom, esta semana, hoje vamos ter um dia que não vamos ter quaisquer indicadores económicos, vai ser um dia vazio de indicadores económicos. Vamos ter, nesta semana, os dados da inflação nos Estados Unidos. Eu não esperaria este início tão forte, por assim dizer. Eu creio que estávamos à espera mais do que se poderia passar, nomeadamente a começar amanhã, em que vamos ter o índice de preços no produtor, ou seja, a inflação à porta das fábricas, e depois na quarta-feira o índice de preços consumidor, portanto a inflação propriamente dita. Mas, pelos vistos, as coisas estão-se a precipitar e o dólar continua em ganhos e o euro-dólar em queda. Esses para mim são os dados mais importantes, os dados da inflação e ainda os dados das vendas a retalho. Mas hoje, como vemos, não temos nada disso e os discursos que em princípio estariam aqui alinhados já foram referidos, os tais de Olli Rehn e de Philip Lane. O mercado provavelmente continuará pressionado, continuará a tentar fazer novos mínimos. Aqui assim no gráfico diário, como vemos, está a tendência continua bastante descendente, não há qualquer dúvida sobre isso. Temos aqui assim o tal MACD e o RSI a darem um momento forte em baixa do euro-dólar. Se formos para o gráfico das 4 horas, o mesmo acontece, embora aqui começamos a ter a possibilidade de vermos aqui assim uma correção na medida que estamos a entrar muito perto, já estamos muito perto de entrar em terreno de sobrevenda. E portanto podemos ver aqui assim alguma correção antes do movimento para a paridade, digamos assim. Eu continuo a ver a paridade como bastante provável e bastante possível ainda esta semana. A tendência descendente também no gráfico a 4 horas também se mantém bastante em baixo. Eu gosto particularmente deste gráfico de 4 horas e dou-lhe, digamos aqui, vários pontos de resistência. Uma primeira resistência aqui a níveis de 1,0210, 1,0220 será esta área a primeira resistência no caso de haver aqui sim uma pequena correção do par. Depois um segundo nível de resistência a 1,0270, 1,0280, inclusive em torno aqui da média móvel da média móvel dos 21 neste gráfico a 4 horas que se encontra aqui à volta dos 1,0280 e depois então um terceiro nível de resistência, esse já se encontra acima de 1,03,
portanto aqui à volta de um 0,330, um 0,340, mas obviamente que isto dava quase para a semana inteira, que eu não acredito que isto vá acontecer, a não ser que haja algo de facto na inflação bastante fora do esperado, e neste caso bastante fora, estamos a falar de cair bem mais do que seria uma queda na inflação, o que é muito pouco provável que vá acontecer. Claro que aqui no gráfico de mais curto prazo para o dia de hoje, o que eu vejo obviamente é a tal primeira resistência a nível de 1,0210, 1,0220 a ser possível. Temos aqui a média móvel 21, que se encontra aqui à volta dos 1,0350. Desculpem, disparate, estamos à volta dos 1,03, aqui no gráfico a uma hora estamos à volta de 1,0230, à volta disso, ligeiramente aqui acima, portanto esta zona 1,0210, 1,0220, e depois, na pior das hipóteses, aqui assim, um teste a esta segunda área de resistência. Estamos aqui a falar 1,0270, 1,0280, onde também se encontra aqui a média móvel das 55 horas e bem mais acima, digamos aqui assim, a média móvel das 200 horas, que se encontra aqui já acima de 1,03. Muito pouco provável que faça tudo isto num dia em que não vamos ter indicadores económicos, a não ser que realmente haja qualquer notícia, como eu digo, esta notícia do cessar-fogo em Gaza poderá dar aqui algum suporte ao euro-dólar, mas eu não acredito que ele vá muito mais acima da primeira resistência, ou seja, aqui até aqui aos 1,0270 ou 1,0280, ou seja, da segunda resistência, e mesmo assim eu acho bem difícil. Abaixo, obviamente que marcamos este primeiro ponto de suporte dado pelo mínimo já feito aqui nesta última hora, aqui a 1,0177. A paridade está exposta, atrai bastante o mercado, mas eu creio que hoje vai ser difícil termos um movimento de tal amplitude, a não ser que os mercados acionistas ainda continuem, digamos, deem razões para haver mais receios, ou seja, se os mercados acionistas começarem a cair em força com uma aversão a risco forte, aí sim poderemos ver eventualmente um nível ainda mais baixo no euro-dólar, porque senão eu acredito que possamos ver aqui assim os tais, estes níveis 1,0177 e o preço a ficar aqui assim entre este novo mínimo e os 1,0220 aproximadamente durante o dia de hoje, pelo menos para já. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana que vamos ter aqui pela frente. Um bom dia, bons negócios, e amanhã cá estarei para um novo comentário diário ao euro-dólar. Até lá!